Boa noite, ouvintes da Rádio Cultura Online Brasil. Boa noite, ouvintes da Rádio Internacional Lusófona. No ar, mais um programa A República com Loriel Rocha. O tema do nosso programa de hoje é um beabá da democracia e alguns efeitos colaterais desta eleição ilegal de 2018. Passado o segundo turno da eleição e já definido quem é o candidato, o candidato a presidente da República, não é o vencedor, que foi o Jair Bolsonaro, vamos então verificar algumas questões aqui que são alguns efeitos colaterais, que eu chamei de efeitos colaterais desta eleição ilegal de 2018, para nós entendermos parte do processo histórico que está acontecendo agora no país. Evidentemente que eu vou repassar alguns temas sobre os quais eu já vinha fazendo vários conselheiros Acácio, não é? Eu vou tentar agora dar uma arrematação nisso aí. De saída, eu inicio dizendo o seguinte: o TSE e a população têm repetido um jargão, não é? Que é o jargão de que essas eleições foram uma grande festa da democracia, não é? E o TSE dá a entender que o mero ato de ir votar celebra a democracia. Ora, evidentemente que não. Primeiro, é preciso definir o que se entende por democracia, para ver a superficialidade da frase do TSE. Ela é indutora e promotora de dissonância cognitiva. E isto aqui é uma afirmação técnica. Esta frase induz a dissonância cognitiva. Bom, então, o primeiro ponto, nós não temos uma definição do que se entende por democracia, né? De saída, aceitar o jogo eleitoral não basta para um país ser considerado uma democracia. Por quê? Hoje, os populistas, os neopopulistas, os ditadores, os neocomunistas, etc., adotaram a via eleitoral contra a democracia. Há 60 ditaduras no mundo, todas elas usam a via eleitoral. Bem, isso é um ponto. Portanto, o fato de um país votar não significa absolutamente nada. Tá? Eu farei alguns programas sobre o conceito atual de democracia. São alguns programas, porque isso é um assunto extremamente denso. Tá? Mas eu me comprometo que eu farei alguns programas sobre esse conceito. Ora, novamente, de saída, democracia, antigamente, era definida como um modelo político de administração do Estado inventado pelos modernos. Democracia hoje não é meramente um modelo político de administração do Estado. Tá? A democracia hoje é entendida como um processo, é entendido como algumas coisas. Entre essas coisas, uma das ideias centrais que move a democracia atualmente é que a democracia é entendida como um processo de desconstituição de autocracia. Ou seja, a democracia, mais do que um modelo, ela é um processo que impede elementos ditatoriais. Tá? Portanto, a democracia, como um processo de desconstituição de autocracia, ela incide sobre todos os tipos de agenciamento. Por exemplo, ela incide sobre os modelos de Estado, ela incide sobre o mercado e ela incide sobre a sociedade. Então, de saída, antigamente, a democracia era vista como um modelo, né? Hoje,
ela não é um modelo, ela é um processo. O modelo é uma coisa fechada, né? Portanto, é algo, é uma teoria, digamos assim, pronta, fechada, enquadrada, e você simplesmente replica aquilo em escala nacional ou internacional. Um processo não. Um processo não é um modelo. Um processo é alguma coisa que vai sendo construído, aprimorado, revisto, não é? Por quê? Porque não existe um modelo de democracia universal que possa ser aplicado invariavelmente a todos os povos. Agora, o processo de democratização das forças políticas, das forças econômicas, das forças sociais, ele consegue prosseguir de um modo intermitente. Ou esse processo pode sofrer reveses, por exemplo. Né? Esse processo, às vezes, você instala um processo que impede uma autocracia, não é? Mas esse processo de democratização ele pode sofrer um revés, ele pode recuar alguns pontos, como é o caso do Brasil, por exemplo, agora. As pessoas estão achando que o Brasil está ampliando a sua estrutura democrática. Não, o Brasil está ampliando a sua estrutura autocrática. Isso é uma grande diferença. Tá? Mas como as pessoas no Brasil, via de regra, porque esses assuntos são técnicos, né? Não conseguem conceituar o que é uma democracia, elas acham qualquer coisa. Bem, ora, por que o processo é muito mais importante do que o modelo? Porque eu já falei, o modelo ele se refere ao Estado. Né? O modelo é uma coisa fechada. Ora, o processo é uma estrutura dinâmica, né? E é uma estrutura, entre outras coisas, que visa não permitir a implantação de autocracia. A autocracia é um modelo totalitário, seja ele de direita ou seja ele de esquerda. Por exemplo, vamos dar aqui um exemplo polêmico. A mulher pode abortar ou não pode abortar? Bom, vamos considerar que o Estado tome para si a tarefa de decidir se a mulher pode ou não abortar. Pois bem, vamos dizer que o Estado decida autorizar que a mulher possa abortar. Isto é um fato. É um caso, é um ponto. Um outro ponto muito diferente é o seguinte: o Estado, a partir do momento que ele invadiu este terreno, que é um terreno privado, é um terreno de foro íntimo, portanto, não é? O Estado se sente no direito de decidir o que o Estado fará, por exemplo, com o feto abortado. Aí o Estado parte do pressuposto que aquele feto abortado, ao invés dele ir para o lixo, ele pode ser comprado por uma indústria para produzir medicamentos, por exemplo. Tá? Então, de um ato aparentemente normativo, ou seja, de um ato que atinge a sociedade, o Estado pode criar um modelo de administração que comece a ser entregue para grupos empresariais e mais à frente esta legalização, digamos, do aborto, porque o que está por trás da legalização do aborto? Não é o aborto em si. O que está por trás é o modelo de lei que está sendo colocado e os efeitos colaterais dessa lei. Não é? Então, normalmente as pessoas, quando elas vão olhar as leis, elas analisam aquilo de uma forma absolutamente superficial, ou elas analisam o impacto imediato da lei. Não, o impacto imediato é aquilo que é visível. Né? Toda lei ela tem efeitos colaterais, como medicamento.
Você toma um medicamento para ele curar uma coisa e ele pode gerar, então, um efeito colateral. Isso está descrito na bula, por exemplo. Tá? Então, todo o processo legal, ele tem um efeito colateral, como se você estivesse lendo uma bula de remédio. Bem, então uma das grandes funções hoje da democracia, os intelectuais sérios do mundo inteiro entendem isso, ela não pode ser vista como um modelo, tá? Ela é um processo. E nesse processo, é um processo que tem que impedir, seja o Estado, seja uma empresa, seja um grupo social, sejam minorias, sejam quem for, de atuarem de modo autocrático sobre outros grupos. Então a democracia hoje é um dos maiores processos garantidores das liberdades individuais, seja da pessoa física, seja da pessoa jurídica, mas também seja do Estado. Porque o Estado, quando, por exemplo, acontece um golpe de Estado, né? Um golpe de Estado significa exatamente isso, quer dizer, a liberdade do funcionamento institucional foi capturada, não é, por um modelo autocrático de política de gestão. Então, todas as vezes, portanto, que nós temos uma ruptura na ideia do processo de desconstituição de autocracia, né? Evidentemente que nós temos aqui um claro sinalizador de que está sendo implantado uma autocracia, né? Então não há um modelo, repito, de democracia universal que possa ser aplicado em todos os povos. E ninguém hoje mais discute a democracia como um modelo. A grande discussão, já há de décadas, por todos os setores dos intelectuais de proa, entendem a democracia como um processo. Esse processo é um processo de democratização das forças políticas, de democratização das forças econômicas e de democratização das forças sociais. Este processo, e só este, portanto, este processo garante que nem as forças políticas, nem as forças econômicas, nem as forças sociais transformar-se-ão em ditaduras nos seus respectivos setores, né? Bem, um exemplo de ditadura, por exemplo, os cartéis empresariais. No âmbito intelectual, no âmbito acadêmico, eu já fiz programas de rádio sobre isso, já fiz post. Existem somente 6 empresas que controlam o mercado editorial de produção científica no mundo. Percebe? Isso é o quê? Isso é um processo autocrático, econômico, né? Quando você pensa em governo mundial, isso é um processo autocrático econômico, em que você vai impor um modelo, um mesmo modelo, né? Você vai constranger o mundo inteiro e vai obrigar aquele mundo a consumir um pacote fechado, uma caixa fechada. Então, o grande papel hoje da democracia é impedir as autocracias, sejam elas políticas, sejam elas econômicas, sejam elas sociais. Então, o processo de democratização das forças políticas, das forças econômicas e das forças sociais é um processo. Ou seja, parte do pressuposto que pode-se aprimorar sempre o processo. E este processo é exatamente a ideia de processo que permite prosseguir, portanto, fazendo o aprimoramento das forças políticas, das forças econômicas e das forças sociais. Por outro lado, repito, este processo pode prosseguir de um modo intermitente ou não. Ele pode sofrer um revés, né? E isso implica em conseguir, né? Quando o processo consegue prosseguir de modo intermitente. Isso implica em conseguir minimamente criar modos de regulação entre as forças políticas, as forças econômicas e as forças sociais, criar modos de regulação menos autocrático,
Isso implica em implantar padrões de regulação menos hierarquizados, portanto, eu mando e você obedece. Isso é o conceito da ditadura, não é? Quer dizer, há uma hierarquia, mas a hierarquia não é autoritária. Tá? Isso não é o desmonte das hierarquias, porque sempre haverá uma hierarquia. Você tem um patrão, você tem um funcionário. Você tem um pai, você tem uma mãe. Entretanto, a regulação desta relação, ela é feita em cima da ideia de autoridade. Ela não é feita em cima da ideia de autoritarismo. Né? Esse processo é o maior garantidor das liberdades individuais. Portanto, todo modelo político de gestão do Estado, autocrático, como, por exemplo, os populismos, as ditaduras, o messianismo político, né? Esses modelos políticos de gestão do Estado que violem o processo da democracia, né? Então, há modelos políticos de gestão do Estado, de direita ou de esquerda, e hoje os modelos, nós podemos ter populismo tanto de direita quanto de esquerda, hein? Nós podemos ter ditadura tanto de direita quanto de esquerda. Nós podemos ter messianismo político tanto de direita quanto de esquerda. Tá certo? Então, isso são modelos políticos de gestão do Estado. Todos esses modelos políticos de gestão do Estado que violem o processo de democracia, né? Portanto, que viole, que restrinja a liberdade, que viole a publicidade, né? Por publicidade, entenda-se o livre exercício do pensamento, que fraude as eletividades, né? As eleições, que falsifiquem a rotatividade nos cargos, né? E nas empresas, como por exemplo, quando você cria um cartel empresarial, você falsificou toda a ideia de rotatividade de capitalismo, por exemplo. A rotatividade, ela não é somente aplicada ou vista dentro do plano político. Tá? A ideia de rotatividade está em tudo. Você tem um juiz que está entrando num concurso, aí tem o dedão de um desembargador que quer que aquele juiz que ele tutela passe no concurso. Isso é falsificação de rotatividade. Tá certo? Então nós temos inúmeros processos, de modo que inúmeros modelos. Todos esses modelos que violem o processo de democratização, portanto, de restrição da liberdade, de violação das publicidades, de implantação de hegemonia política ou de hegemonia cultural, de fraude nas urnas, né, de falsificação das rotatividades, enfim, todo modelo que descumpre a legalidade, seja ela qual for, e que viola a liberdade, ele faz o quê? Ele degenera as instituições. Tá? E mais do que degenerar as instituições, ele destrói a sociedade, tá? O tecido social. E é isso que descamba para os autoritarismos, sejam eles de direita, sejam eles de esquerda. Por exemplo, como é que a sociedade se mantém? Ou as instituições? Existe um pacto velado, que é o pacto da ética, não é? Quando você viola este pacto e a sociedade vai permitindo continuamente, vai fazendo ouvidos moucos, olhos cegos, que não está vendo essa violação ética, evidentemente que a profundidade desta violação alcança as instituições. Quando se fala assim, o Brasil tem um problema grave de roubo. Tem, evidentemente que tem. Agora é preciso entender o seguinte, este cenário de roubo, de fraude, ele só pôde penetrar dentro das instituições a partir do momento que há uma permissividade sociocultural. Portanto, há uma mentalidade de que a ética pode ser rupturada. Tá? Este é o ponto. Evidentemente, eu me lembro muito bem de um caso, se não me engano, foi na Noruega.
o primeiro-ministro foi pego roubando acho que 10 mil euros, uma quantia que aqui no Brasil seria considerada quantia de gari, né? Troco para gari. Ele pediu demissão na hora. Por quê? Porque, evidentemente, esses países entendem que quando o sujeito é pego com a boca na botija, ele tem que se autopunir, portanto, ele tem que ter ideia de que, se ele defende aquela posição, ele rompe com a ideia do tecido social e, mais do que isso, ele atinge diretamente as instituições. Uma vez que você rompe com o tecido social e atinge diretamente as instituições, o país, é uma questão de tempo para o país entrar em naufrágio. Certo? Porque existe uma relação direta entre as instituições, os usos, os costumes e os hábitos que são vistos dentro da sociedade. Bem, então no Brasil não adianta nada as pessoas acharem que o judiciário, por ele mesmo, vai dar conta de todos os corruptos brasileiros. Não. Uma coisa é a função do judiciário cumprir o seu papel de prender bandidos e corruptos. Isso é um ponto. Tem que fazer. A função é uma das funções do judiciário. Um outro ponto é qual é a função, qual é a responsabilidade que cabe à população. Porque a partir do momento que a população tergiversa, né? O que é a população? A população em si mesma não existe, portanto somos nós individualmente. A partir do momento que cada ser humano tergiversa e resolve apoiar a corrupção, seja ela grande ou pequena, pronto, esta coisa colocada em escala, portanto é um esquema quantitativo. Esse esquema quantitativo que se torna um modo de vida, né, porque tudo aquilo que nós pensamos e tudo aquilo que nós sentimos se transforma em comportamento. É preciso entender isso. Aí a filosofia nos explica. Né? Então existe uma ligação entre o pensamento, o sentimento e o comportamento. Evidentemente que a partir do momento que nós, portanto, concordamos com a fraude ou com a falta de ética, é claro que isso não é uma mera aceitação da diferença. Não. Aquilo vai virar uma forma de pensamento, vai virar uma defesa de ideias, vai virar uma expressão emocional e mais, nós depositaremos este pensamento e este sentimento corrompido no tecido social, na forma do comportamento que nós vamos adotar. Então o sujeito chega, por exemplo, você não vai se vender por 10 mil euros, mas de repente você vai se vender por 50 mil euros. Não importa que o que está em jogo é a venda, não é? Portanto, quantitativamente falando, e o sujeito que se vende uma vez, ele se vende a segunda, se vende a terceira, se vende a quarta, até o momento que ele resolve não se vender mais. Então, vender-se é um ato voluntário. Deixar de vender-se também é um ato voluntário. A não ser que o indivíduo entre no esquema mafioso, muito terrível, não é? E normalmente é isso que acontece, e depois ele não pode não continuar participando do esquema, porque o próprio esquema, a partir do momento que ele rompe com o esquema, ele será assassinado. Portanto, há caminhos, há atitudes que são atitudes sem volta. Tá? Então esse é o primeiro ponto para entender. Quer dizer, isso é o beabá da democracia, tá certo? Aqui, para a gente passar para a segunda parte do nosso programa. Então, a democracia não é um modelo, ela é um processo. Bem, aqui eu quero trazer um exemplo de modelo político autocrático, tá? Que aconteceu agora, nesta eleição ilegal. E, para tanto, eu vou pegar os estudos que o cientista político Augusto de Franco vem fazendo. Augusto de Franco foi um ex-petista, hein? Teve junto com a criação do Foro de São Paulo, etc. Tal. Deixou de ser petista há muitos anos. E desde o início, desde antes do governo do Lula entrar, esse homem vem fazendo posts. Evidentemente que tem que entender a linha e a teoria que ele segue, não é? Mas ele vem fazendo posts e vem dando alertas completamente acertados desde o ano 2000.
dizendo exatamente para onde o Brasil descamparia. Sobretudo porque o Augusto de Franco foi um dos sujeitos que participava das estratégias intelectuais da esquerda. Portanto, ele mais do que ninguém sabe como é que a cabeça dessa gente funciona, não é? E esses depoimentos desses ex-esquerdistas, ou ex-comunistas, ou ex-petistas, tanto faz, são depoimentos muito importantes, porque essa gente militou lá dentro. Pois muito bem. Então vamos lá. Hoje, o Augusto Franco é um grande defensor dos processos democráticos. Tá? Então, é uma voz que tem que ser lida, tem que ser estudada, é um cientista político vigoroso. Bem, ele fez uma análise nesta segunda-feira sobre a frase que o Bolsonaro está repetindo sempre, que ele começou dizendo da campanha dele a frase que está em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Aqui nós temos um modelo político autocrático. É preciso entender o que está em jogo no Brasil. Essa frase não é uma frase válida em política, tá? Nem aquele disco criado na campanha do Bolsonaro. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Nas democracias, o sentido da política é a liberdade, né? Não é a ordem. Eu não tenho como explicar essa diferença agora neste programa. Mas quando eu fizer os vários programas sobre democracia, nós voltaremos a essa temática. Então, nas democracias, o sentido da política é a liberdade. Liberdade do quê? A liberdade é a ideia de que a democracia é um processo. Tá? Toda a ideia de ordem, ela parte da ideia de que você tem um modelo pronto. E aquele modelo é replicado. Então, essa frase ela refere-se não à liberdade, ela refere-se à ordem. Né? Então, nas democracias, o sentido da política como liberdade e não como ordem, né, como assinalou Spinoza, ao contrário de Hobbes. Bem, por outro lado, na democracia, o que vale é a liberdade, não é a ordem e tampouco é a ideia de verdade. Tá? Toda política, assim como em história, por exemplo, nos estudos de história, a ideia de verdade não entra. Né? Nos estudos científicos, a ideia de verdade não entra. A ideia de verdade não entra nem atualmente na filosofia. Né? Agora, essa ideia de verdade, ela é uma ideia completamente aplicada ao âmbito da teologia. Vamos ver alguns problemas em relação a isso. Toda política que tem como sentido a verdade, ela é absolutamente perigosa. É claro que os políticos, assim como qualquer pessoa, como empresário, etc., todo mundo deve ser verdadeiro, no sentido de não ser mentiroso, não é? No sentido de não ser antiético, no sentido de não ser corrupto, no sentido de que no exercício do cargo público, esta pessoa agirá de acordo com a dignidade do cargo. Bem, isso é um ponto. Então, é óbvio que os políticos devem ser verdadeiros, mas isto não significa, de modo algum, que a política deva ter como sentido a verdade. Tá? Portanto, o que está implícito aqui? Está implícito aqui uma confusão brutal entre política e doutrina religiosa. Está implícito aqui uma confusão brutal entre política e religião. Doutrinas ou religiões creem em uma verdade suprema e propagam isso, e está correto, é o âmbito de atuação delas. Tá? Por outro lado, doutrinas ou religiões, exatamente porque têm uma ideia de verdade, né, estabelecida, a ideia de verdade que eles têm é dele, não é do outro. Se você pegar a verdade do judeu enquanto religião,
a verdade do muçulmano enquanto religião e a verdade do cristão enquanto religião, essas verdades são inconciliáveis. Quando o Estado tornou-se laico, isso é muito bom. Tá? O Estado tem que ser laico, sim. As pessoas, culturalmente, é que têm que ser religiosas. Então não se pode misturar uma coisa. Né? Portanto, toda vez que um partido político toma como premissa uma doutrina religiosa, evidentemente que isso é configura uma porta aberta para uma perseguição religiosa. Vai dizer, ele não vai fazer isso. Bom, não se pode basear, conduzir a vida num país baseado em achismo. Não é? Não se pode abrir precedente. Assim como não se pode abrir precedente, por exemplo, para o Estado brasileiro virar muçulmano. As leis brasileiras, como por exemplo o Brasil agora adotou, já há muito tempo, tem permitido o abate halal. Então você tem empresas muçulmanas que entram dentro do país, assumem a priori que vão seguir a legislação vigente do país e depois eles entram com um tacape religioso e falam, não, nós só admitimos muçulmanos para trabalhar dentro das nossas empresas. Percebe? Então, devagar, o que vai havendo? Vai havendo a corrupção institucional. Quer dizer, você tem, portanto, uma estrutura religiosa que ou você é muçulmano, se converte ao Islã, ou você é kafir. Esse é o perigo dessas coisas. Não se pode confundir política com doutrina, política com religião. Né? Nem no período em que a igreja estava associada às monarquias, esta confusão era uma confusão vigente. Havia uma separação, o papel do monarca era um papel muito claro e muito definido. E mesmo assim, houve, por exemplo, grandes desmandos. Hoje, por exemplo, quando os judeus reforçam, reivindicam as perseguições no período da Inquisição, e reivindicam muito acertadamente, era exatamente em razão disto, porque você tem uma mistura entre política e religião. Você tem uma mistura entre política e doutrina. Então veja, num determinado momento, sim, os governos católicos, as monarquias católicas, mandaram fritar judeus, mandaram queimar judeus, mandaram queimar muçulmanos, mandaram fritar ciganos. Portanto, é perigosíssima essa estrutura. É perigosíssima. Isso não é uma brincadeira. Ora, de modo que, quando nós temos esse tipo de coisa sendo implementada, o que está sendo implementado? Um modelo. Dentro desse modelo, verifica-se que, evidentemente, que o processo democrático já foi rompido. Portanto, há um recuo aqui, no processo. Ora, continuando. Quem pode saber o que é a verdade? No âmbito religioso, o fiel daquela religião. Dentro da política, ninguém pode se arvorar a dizer que tem a verdade. Isso descamba para o totalitarismo. Se houvesse uma verdade a qual só alguns têm acesso no âmbito político, o processo de interação de opiniões, que é o cerne da política, que é o cerne da democracia, ele não só torna-se desnecessário, bem como ele vai ser eliminado. Então, quando se adota a ideia de que a política pode ser baseada na verdade, no sentido religioso, e que essa verdade vem para convencer as pessoas, ou pior, para excluir da cena pública, ou para eliminar da face da terra as pessoas que não concordam com essa verdade, evidentemente que nós estamos diante do quê? De um processo autocrático. Na verdade, nas democracias, não é a verdade que nos liberta, é a política. A política como processo, não a política como modelo. A política, ao contrário
das doutrinas e das religiões, ela suporta a ideia de liberdade, não é? Porque esta ideia de liberdade política tem uma verdade pré-existente, que deveria prevalecer sobre todos. Por exemplo, a ideia de política corretamente, ou de democracia corretamente, tem que defender a ideia de liberdade. Liberdade de quem? Da pessoa humana. Né? O homem é livre porque ele é livre. Ou seja, aqui a gente quase esbarra, quase cai na ideia de um direito natural. Por que o homem é livre? Ele é livre porque Deus fez ele livre. Ele não é livre porque o partido político te dá liberdade. Percebe? Aqui nós caímos de novo nos autoritarismos. Quer dizer, quando o partido político vai te dar a garantia de que ele vai te assegurar a liberdade, nós já não temos aqui liberdade assegurada, nós já temos ditadura sendo implantada. E nesse aspecto, a verdadeira democracia hoje no mundo entende. Quer dizer, a ideia de liberdade, mesmo que a política, a democracia dentro da política não tenha um viés religioso, e não tem mesmo, e já ficou entendido que a ideia de liberdade prevalece sobre qualquer coisa. Percebe? Prevalece sobre qualquer coisa. Portanto, essa liberdade é uma liberdade natural. Ela não é conferida por ninguém. O Estado não pode botar as patas, as garras dele para dizer que vai conferir liberdade. Não é o Estado que tem direito de conferir liberdade. O Estado tem que garantir a liberdade. É diferente. O Estado não garante nada. O Estado não confere nenhuma liberdade. O Estado garante que a liberdade não seja rompida. Tá? É isso que o Estado tem que fazer. É isso. E, evidentemente, repito, essa liberdade, ela esbarra, ela é quase que uma liberdade religiosa, uma ideia quase que religiosa, para não dizer completamente religiosa. O homem é livre porque Deus fez ele livre. Então, hoje, os conceitos mais modernos de democracia já estão fundamentados nessa ideia de que a política não é religião, mas de que a política tem que garantir a liberdade. Tá? Muito bem, então esta frase de saída que tem norteado e norteou, e Jair Bolsonaro tornou a repetir isso no seu discurso, como presidente eleito, ele tornou a falar essa bizarrice. E as pessoas, por não compreenderem a gravidade do que está sendo colocado, acham que é uma coisa fantástica, porque essa frase vem para combater os comunistas. Não tem nada que ver uma coisa com a outra. Nada, nada, nada. O Estado não é religioso. Se as pessoas, como pessoas, a sociedade como sociedade, quer ser religiosa, evidentemente que ela tem um direito. Né? Ora, uma outra questão que o Auguste Franco coloca. A ideia de que o Brasil tem um presidente é a ideia mais antidemocrática que existe. Tá? Porque o Brasil, por acaso, quando você usa a denominação presidente do Brasil, significa que o presidente, que o governo ou Estado é do presidente. Então existe uma série de pegadinhas autoritárias dentro do modus operandi político brasileiro, que é uma das coisas mais nefastas. Tá? Isso é o léxico esquerdista presente dentro do Brasil. É o léxico esquerdista maçônico-militar, que formou e norteou toda a República Brasileira. Presidente do Brasil. O Brasil, visto sobre essa ótica, passa a ter um dono. O governo, o Estado, o dono é o presidente. Ora, o que acontece? Na verdade, elegemos o presidente, é o chefe do governo e do Estado. Ele não é o chefe da sociedade. A sociedade não é domínio do Estado. Todos os projetos totalitários partem de ambas as premissas, ou autocráticos. O chefe do governo e do Estado é dono do Estado e tem domínio sobre a sociedade. Então tem dois planos, tá? Que é preciso entender.
Dois planos que se interrelacionam de uma forma diferente. Uma coisa é o Estado, outra coisa é a sociedade. Nenhum deles são domínio nem do chefe de Estado, nem do chefe de governo. O governo e o Estado, governo é aquilo que a gente elege de 4 em 4 anos. O Estado são as instituições permanentes. Nenhuma proposta de governo, portanto, a priori poderia alterar as estruturas do Estado. Quase todas as propostas de Jair Bolsonaro, bem como do Haddad, propostas de governo, visam alterar o Estado brasileiro. Nós estamos diante de um processo autocrático. Tá? É ditadura. E há várias formas de ditadura. Né? Então, o governo e o Estado devem servir a sociedade. Não é a sociedade que tem que servir ao governo. Os espanhóis, por exemplo, têm um termo mais adequado. Eles falam de presidente de governo. E veja que a Espanha é uma monarquia parlamentar. Tá? Então, mas essa ideia de que existe um presidente de governo é uma ideia muito mais lógica, né, e muito mais clara. O presidente eleito é presidente de governo. Portanto, ele não é o chefe das pessoas. Ele é um funcionário público a serviço das pessoas. Ele é um empregado das pessoas. Ele não é o patrão das pessoas. Esse presidente ele não tem nenhuma ascendência hierárquica sobre as pessoas que compõem a sociedade. Ele tem ascendência hierárquica sobre a máquina político-administrativa que constitui o governo e o Estado. Né? Portanto, este presidente não pode impor à sociedade nenhum tipo de pensamento de forma religiosa. Ele não pode determinar a moral, ele não pode determinar os costumes. Por exemplo, a esquerda fez isso o tempo inteiro, não é? Em que você tem que aceitar a moral esquerda. Não, ninguém é obrigado a aceitar a moral esquerda. Assim como ninguém é obrigado a aceitar a moral da direita. Percebe? O presidente é um chefe de governo. Ele não é o chefe da sociedade. Né? Ele não tem ascendência hierárquica sobre as pessoas. Ele não tem nenhuma ascendência hierárquica, nem mesmo sobre os outros poderes da República, como, por exemplo, o legislativo e o judiciário. Portanto, a priori, o governo do executivo não pode lotear cargo. Né? Ora, mas o que acontece? Então, no Brasil, a própria ideia de presidente do Estado já passa a ideia de que o governo que assume de 4 em 4 anos é dono do Estado e é dono da sociedade. E, portanto, como dono, ele pode colocar suas patas em cima da nação, porque ele tem uma ascendência hierárquica sobre a nação como um todo, sobre as estruturas hierárquicas e como a sociedade. É exatamente isso que os ditadores e os líderes populistas e messiânicos eleitos fazem. Eles se acham senhores das pessoas e senhores do Estado. Ora, numa democracia verdadeira, isso não existe. Né? A democracia é o regime em que o povo não tem um senhor. Muito pelo contrário, tá certo? Aliás, essa foi a primeira definição de democracia que foi escrita por Ésquilo em 472 a.C. Os persas, na obra Os Persas, né, de Ésquilo, ele refere-se aos atenienses, democratas da sua época, dizendo que eles não são escravos, nem súditos de ninguém. Portanto, uma coisa que o Brasil não entendeu é o seguinte: um presidente não pode impor moral, bons costumes, regras. Né? Nós estamos descambando para uma autocracia clara. Bem, vamos ver um outro processo. Ora, o resultado do segundo turno das eleições. Vamos ver um dos efeitos colaterais da ditadura da esquerda e que agora vai virar uma ditadura da direita. No primeiro turno, 49 milhões de eleitores votaram em Bolsonaro.
Em compensação, 98 milhões de pessoas escolheram outros candidatos, ou não escolheram ninguém. Tá? Bem, isso significa que a imensa maioria do povo, no primeiro turno, não escolheu nem Bolsonaro, nem Haddad. Esse é um ponto. Qual foi o resultado do segundo turno? Bolsonaro teve 55% dos votos, mais ou menos, e Haddad 44%. Portanto, considerando-se, o resultado do segundo turno é o seguinte: pouco menos de 58 milhões de pessoas, de novo, escolheram Bolsonaro. Mas aproximadamente 90 milhões de pessoas não o escolheram, não votaram nele. No caso do Haddad, 47 milhões de pessoas escolheram o Haddad, mas aproximadamente 100 milhões de pessoas não escolheram o Haddad. Tá? Então, via de regra, por volta de entre 90 e 100 milhões de pessoas não escolheram nem Haddad, nem Bolsonaro. Isso significa dizer o seguinte: esses dois candidatos, nem o candidato que venceu, é efetivamente o sujeito que representa o povo brasileiro. Esse é um ponto. Né? Portanto, a vitória dele, de Bolsonaro, sobre Haddad, evidentemente é uma vitória eloquente sobre esse aspecto, mas ela não é uma vitória esmagadora. E mais, aqui vamos começar a entender algumas questões. A diferença de por volta de menos de 10 pontos percentuais foi uma diferença extremamente significativa. De modo que o discurso extremista de ambos os lados, que falavam em matar e picar, os arroubos de autoritarismos têm que ser revistos. Porque nenhum dos dois representa o Brasil sob nenhum aspecto. Ora, os números que saíram das urnas mostram, além disso, outras coisas extremamente preocupantes. Primeiro, os números que saíram das urnas vão impor uma responsabilidade àquele setor que ganhou e àquele setor que vão agora divergir, portanto, que vai passar para a oposição. O PT nunca fez oposição limpa a ninguém, então não se há de esperar nenhum tipo de limpeza ou de lisura. Por outro lado, essa direita bolsonarista e o fenômeno do bolsonarismo também não respeita nada nem ninguém, porque ameaça os outros o tempo inteiro. Então nós estamos diante de duas candidaturas messiânicas e autocráticas, tá? E que parece que não mudaram a sua conformação. Ora, evidentemente que o PT, uma das coisas que emerge dessa questão, os efeitos colaterais da eleição, é o seguinte: o PT, a eleição teve fraude, evidentemente. A fraude não é a favor de ninguém ou contra alguém. A fraude é contra o Brasil. Quando nós vamos observar o discurso, tanto do Haddad quanto do Bolsonaro, nenhum dos dois se reportou a nenhum dos dois. Quer dizer, há um mínimo de decoro do cargo que é exigido. A Dilma Rousseff, quando ganhou em 2014, também fez o mesmo processo do Haddad. Né? Ela se entrincheirou, disse que ia partir para a briga e pronto. O Haddad fez a mesma coisa. O PT se entrincheirou e disse que vai partir para a briga. Está todo mundo achando que o PT está fazendo um discurso ressentido. Claro que não. O PT está agindo absolutamente dentro da estratégia que ele traçou, que o Zé Dirceu traçou. As pessoas estão subestimando o PT mais uma vez. Veja que a esquerda ganhou no Nordeste inteiro. O PT não ganhou, por exemplo, nos estados. Teve um ou outro que ganhou, mas vamos pegar o caso de Minas Gerais. O governador do Novo, a maior bancada que teve dentro da Assembleia, se não me engano agora, se não me falha a memória, que o cara do Novo vai ter que lidar é do PT. Então, uma coisa é o cenário de governador, outra coisa é o cenário interno. É o cenário interno do país. Né? E é curioso, porque depois de todo esse esquema das denúncias da Lava Jato, etc., a votação que a esquerda teve no país inteiro
é absolutamente expressiva, ao contrário do que está sendo dito e vendido para a população. O Congresso se renovou em 50%. Não acreditem nisso, porque o Congresso Nacional Brasileiro ele se renova sempre por volta de 50%. Existe eu já falei sobre isso, existe uma estrutura suprapartidária chamada Centrão. O Centrão foi criado na época dos militares. E esse Centrão é exatamente a estrutura suprapartidária que permite que o navio não vá dar uma marcha ré. Pois bem, então voltando aqui aos efeitos colaterais. Então a esquerda, ao contrário do que as pessoas estão achando, ela não foi enterrada não. Aliás, eu já havia feito posts dizendo que, sobre o meu entendimento histórico, de análise de como funciona a história política brasileira, o PT nunca teve intenção de ganhar essas eleições. Muito pelo contrário, o PT precisava de sobreviver às eleições. E ele sobreviveu e saiu vitorioso. Porque, independentemente das pessoas dizerem que teve fraude ou não, e teve, o TSE agora diz que nós não podemos falar que teve fraude, porque quem falar vai ser preso. Então veja, a justiça eleitoral já calou a boca dos brasileiros. Portanto, o senhor Haddad saiu com quase 50 milhões de votos reconhecidos pela justiça eleitoral brasileira. Isso é um capital político absurdo. Então, ao contrário do que está sendo dito para você, que está me ouvindo, você não é obrigado a concordar comigo também não. Isso não é uma imposição, isso é uma visão de cenário de estudo. Nada além, isso não é uma imposição, tá? O PT, com 50 milhões de votos, essa diferença não foi minimizada. Essa diferença é uma diferença, essa votação é uma votação expressiva, ela vai permitir o PT ressurgir das cinzas, a partir da oposição que ele vai fazer ao futuro governo do Bolsonaro. O discurso do Haddad aponta isso, ele não se comportou como um derrotado, muito pelo contrário, ele não reconheceu que existe alguém que venceu, portanto a ideia do golpe, da narrativa do golpe continua, tá? E aquilo ali não é uma brincadeira, é preciso entender o que é que a esquerda está tramando para o Brasil. Ele prometeu que vai trabalhar para reconstruir o projeto de poder, para aplicar a democracia que eles entendem que é a democracia. O Bolsonaro fez um discurso oficial na mesma linha. Tá? Na mesma linha. Ele falou para a militância dele, não reconheceu que teve um adversário. Na primeira live que ele fez para a sua militância, ele falou que ia entrar arrebentando com todo mundo. Na segunda, ele leu uma colinha, porque ele não sabe falar de improviso. Aquilo ali ele se comprometeu com democracias, etc. Tal, e depois percebeu que não havia feito um compromisso de união do país, volta e faz um terceiro vídeo, onde ele fala que vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo tudo. Ora, é simplesmente inacreditável que as pessoas não estejam vendo que a esquerda jogou, primeiro, o país num buraco, mas não foi só a esquerda. Eu já fiz um vídeo, um programa da República, dizendo que do processo que foi tramado do início da chamada redemocratização, daquela fraude, por exemplo, da Constituição. Então existem forças que estão operando e que não são do PT. São as chamadas forças terríveis do Jânio. Elas estão operando e controlaram completamente a situação no Brasil. Completamente. O que resulta disso? O pronunciamento dos dois candidatos, o que venceu e o que perdeu, é um pronunciamento claro de divisão. Portanto, abriu-se uma caixa de Pandora, em que esses dois lados estão falando claramente que vão tratar a política como guerra. Política não é guerra, hein? A política é exatamente o oposto da guerra. Esse cenário é extremamente preocupante. Evidentemente que a linha bolsonarista continua alimentando a chama da esquerda, produzindo discursos completamente toscos, como por exemplo de que vai metralhar a petralhada, de que vai chutar a bunda dos petralhas, das universidades, das empresas, das redações de jornais, etc. Tal. Então, a ideia de que é preciso moderação no discurso
não significa, de modo algum, moleza, não. Muito pelo contrário, significa admitir que dentro de uma democracia tem sim que existir visões diferentes. Nem a direita nem a esquerda podem impor hegemonia política ou cultural. Tá? Toda democracia saudável, ela tem que ter uma direita e ela tem que ter uma esquerda, convivendo. E o Brasil está num processo tão esquizofrênico que sequer as pessoas admitem isto. Né? E nem a direita nem a esquerda têm o direito de impor autocracia. Então uma coisa é, existe a direita e existe a esquerda. Outra coisa é a direita impor autocracia e é a esquerda impor autocracia. Não, elas podem e devem existir. Faz parte do jogo democrático. O que não é do direito delas é impor autocracia. Tá? Então, resumidamente, para nós finalizarmos o nosso programa. Quais são os efeitos colaterais desta eleição ilegal baseado nos dados reconhecidos pelo TSE? Né? Bem, eu já havia feito vários programas de rádio dizendo que, bem como vários conselheiros Acácio e inúmeros posts, que nós tínhamos um problema gravíssimo. De autoria, o Jair Bolsonaro tinha pegado uma lei e emendado, que era a lei do voto impresso. O TSE resolveu rasgar. Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada pelo Executivo. Portanto, é lei, ela tinha que ter sido cumprida. O TSE pegou a lei, rasgou a lei e falou que não ia cumprir. Muito bem, e as eleições foram conduzidas em cima disso. Né? Portanto, o TSE rompeu com a legalidade ao descumprir a lei do voto impresso, e quando ele rompeu a legalidade, o que ele fez? O TSE deu um golpe de Estado. E na altura eu havia falado, e continuo com a mesma visão, de que esse golpe de Estado, o TSE sairia, é o grande vencedor do processo eleitoral. E é preciso entender o seguinte: o TSE não é o dono do processo eleitoral. O TSE é uma instância dos poderes da República que permite que se cumpra, que transcorra normalmente o processo eleitoral. Mas o TSE saiu dessa eleição baseado nesta medida que ele tomou como o regulador do jogo. Então, se até este ano de 2018 o judiciário era um dos poderes da República, né, que simplesmente permitia que acontecessem eleições, o judiciário saiu deste processo como o dono do processo eleitoral. Tá? Portanto, o judiciário é que, a partir de hoje, manda em como vai ser a estrutura da justiça brasileira. O brasileiro não se deu conta do que aconteceu, da gravidade do que aconteceu. Bem, dito isto, então vamos ver aqui alguns efeitos colaterais. Esse já é um deles. Quer dizer, o TSE sai como o dono do processo. Ele não é meramente aquele que garante que o processo será cumprido. Ele é o dono. Então ele vai alterar completamente. Assim como ele falou que não vai cumprir a lei do voto impresso, ele agora pode falar qualquer coisa. O executivo aprova uma coisa e ele fala, não passo. O legislativo faz uma coisa, ele fala, não faço. Foi assim que seguiu a Venezuela. Então o Brasil não vai virar uma Venezuela, mas o processo de venezuelização do judiciário brasileiro já ocorreu há muito tempo. Né? O Brasil é a galinha dos ovos de ouro, ele não vai ser uma Venezuela nunca, porque ele precisa de gerar dinheiro para continuar produzindo a balbúrdia, né, totalitária, agora da direita, que vai vir dentro de um outro aspecto. Bem, então nós temos aqui o TSE como grande vencedor. Essa atitude do TSE legitimou as eleições ilegais, tá? Sob amplos aspectos. As urnas são fraudulentas e a eleição é ilegal. Todo mundo sabe que houve fraude. Elas foram comprovadas. Né? Inclusivamente o pessoal do Conclave para a Democracia demonstrou isso. Então, o que nós temos? O TSE passou batido, chamou a OEA, inclusivamente, para validar que não há nenhum problema. Veja as frases da Rosa Weber. Foram gravíssimos, foi gravíssimo. Todos os episódios que aconteceram nessa eleição ilegal. Gravíssimos. Tá? O judiciário está dizendo que
não há ilegalidade nenhuma e a eleição é ilegal. E está dizendo que as eleições continuarão sendo fraudadas, porque não há fraude nenhuma reconhecida por eles. Instaurou-se definitivamente a ideia de que nós não teremos nunca mais a possibilidade de questionar a fraude. Porque quem questionar a fraude, o judiciário garantiu que a pessoa vai ser presa. E nem tampouco o senhor Jair Bolsonaro vai, como ele bravatamente falou, alterar o processo. Ele não vai alterar o processo porque simplesmente o judiciário não vai deixar, porque não há fraude nenhuma. Tá? Então essa é uma briga que esse homem simplesmente não vai comprar. Ele deveria ter comprado quando o judiciário se recusou a cumprir a lei que ele emendou, mas ele ficou calado ou falou de canto de boca. Então, instaurou-se um processo de eleição ilegal, instaurou-se um processo de eleições fraudadas, não vai ser possível questionar mais a fraude, porque senão o Brasil vai ser preso. Não é? Tanto o PT quanto o PSL estão garantindo que a polarização vai continuar. O Zé Dirceu criou a polarização entre nós e eles, entre pobres e elite. O PSL agora criou a polarização entre conservador e comunista. Então quem não é conservador é comunista, e conservador definido pela linha deles, pela elite do PSL e pela chamada direita bolsonariana. Todo mundo que não se enquadrar naquilo ali vai ser categorizado como um comunista. E uma vez que vai ser categorizado como um comunista, ele vai ser preso, evidentemente, ele vai ser perseguido, etc. Tal. Um outro item, a política foi transformada em guerra. Então, nós perdemos para sempre a possibilidade de ter uma eleição com conferência física. Tá? Isso não vai se houver, se isso for revisto, vai ser revisto daqui a muito tempo. Confirmou-se que o exército está dividido. A Priscila Garcia vem falando muito sobre isso. Quer dizer, ficou configurado que existe uma formação maçônica militar que entrou nesse governo. E essa configuração maçônico-militar tem a mesma configuração do Terceiro Reich. Não é que vai ser implementado o nazismo, não, hein? É preciso entender o que a Priscila Garcia, que é uma intelectual brilhante, tem colocado há muito tempo. Tá? Então, o cenário que nós temos aqui dentro da política é de uma configuração do Terceiro Reich. Assim como tinha também na época do Getúlio. Ora, mas o Brasil nunca vai partir por uma guerra, hein? O Brasil tem um outro esquema de política, que eu já venho falando também sobre ele há muito tempo. Ele tem um esquema dissimulado. Agora tem uma fraude, portanto completamente solidificada, como processo, e ninguém mais vai lutar para denunciar ou para alterar esse processo, porque o judiciário vai mandar prender. Instaurou-se agora a ideia de que o país está dividido entre PT e PSL, né? E aí vai entrar o papel do Bolsonaro como Messias pacificador. Né? Daí eu estou alertando para o fato de nós termos, na candidatura do Bolsonaro, uma candidatura messiânica, os perigos do messianismo político, e na candidatura do PT, como eu já falei muito antes, né, porque já tinha falado do PT, e depois foquei bastante na ideia do Bolsonaro para mostrar que essa é uma candidatura igualzinha do PT, no sentido dela ser construída como messiânica. Então, tanto a candidatura do PT quanto a candidatura de Jair Bolsonaro são ambas populistas e messiânicas. Tá? O populismo é uma coisa, o messianismo é outra. Ambas as candidaturas são populistas e messiânicas. Ambas são autocráticas. Em suma, a fraude que foi implantada pela esquerda, portanto pelo PSDB e pelo PT, das eleições fraudadas, ficou definitivamente consolidada este ano, com um agravante, com um apoio popular. Porque agora que o Messias da direita venceu, ninguém vai mais questionar a fraude. Porque o que importa é, as pessoas estão falando inclusivamente, houve fraude, mas nós chegamos lá. Quer dizer, não tem a menor pelota mais. Não interessa que a fraude é contra o Brasil, o que interessa é que chegou-se lá. E vende-se, continua se vendendo a ilusão que chegou lá e a coisa vai modificar. Claro que não vai. Né? Portanto, diante disto, de que nós temos uma fraude consolidada, né, o judiciário é um dos grandes vencedores desse esquema, o PT também, e mais, com o apoio popular. Está garantido o retorno da esquerda no Brasil, está garantido que a esquerda não foi enterrada, sob vários aspectos. Portanto, daqui a pouco, uma vez que o Brasil
teoricamente tomou o caminho da direita, não se deverá estranhar que os militares ou que a justiça entre nas universidades, nas sedes de jornais, né, na casa das pessoas, prendam as pessoas sobre o falso preposto de estar combatendo comunista. Porque a polarização que se criou é isso. Quem não é conservador é comunista. Né? E quem vai definir o conservador é exatamente o João, certo? A ideia do modelo de Estado que o senhor Jair Bolsonaro diz que vai implementar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Política não é religião. Agora, a partir do momento que a política lida com a ideia de verdade, né, e essa ideia passa a ser implementada e ela rompe com o processo e ela se torna um modelo político, nós estamos lixados. Resultado disto é que a chamada democracia no Brasil, que já é absolutamente frágil, ela recuou para antes de 1964. Esse é o cenário real que nós temos. Né? Então, para finalizar, as pessoas que ouvem os meus programas, elas querem saber de solução. Eu não estou aqui para apresentar solução nenhuma, eu não sou guru. Né? Eu estou falando de processo histórico. Eu não estou aqui falando de solução. Eu estou falando como alguém que é um profissional, né, que lida com estudos de filosofia da história. Não me cabe apresentar solução. Eu não sou político. E não presto consultoria política. Né? Então entenda isso, você que é meu aluno, que é ouvinte da Rádio Cultura Online, ou você que está ouvindo pela primeira vez o programa. Quer dizer, eu estou falando de história do Brasil. Eu não estou falando de política. A história, a gente faz história, estuda história dentro dos documentos e estuda história com exemplos atuais, dentro da política, dentro da religião, dentro da filosofia, dentro de qualquer lugar. Né? Então eu estou analisando o momento sob uma perspectiva histórica. E, portanto, não há, além desta avaliação histórica, baseado em inúmeras teorias, sobre as quais o Brasil tem 4 linhas teóricas de historiografia que concorreram para mostrar ao porquê que o país chegou no rumo que ele chegou hoje em 2018. Eu já fiz programas sobre isso, já fiz hangout sobre isso. Portanto, o que eu estou falando aqui, ele está embasado numa fortíssima estrutura teórica conceitual. Né? E que, evidentemente, como eu tenho repetido isso em outros programas, eu não vou repetir novamente. Quem quiser e que tiver interesse, que vá procurar. Não é? O cenário brasileiro é gravíssimo. Gravíssimo. O cenário é de guerra na política e nada indica que haverá um apaziguamento. Para finalizar, o Centrão é uma perspectiva que nós temos que ter, é um agrupamento suprapartidário cuja perspectiva nós temos que estar de olho. Seja como for, essa eleição ilegal, por várias razões, de 2018, ela é um recuo na frágil democracia brasileira, tá? Na fragilíssima democracia. Então, nos outros programas que eu fizer sobre democracia, vocês vão entender por que um esquema político não pode estar ligado à ideia de verdade e, sobretudo, por que democracia não pode ser modelo. Democracia é processo. E quando nós analisamos a democracia como processo, e só a partir dessa perspectiva, consegue-se entender o recuo à autocracia que o Brasil fez. Um recuo agora para a autocracia da direita. Nós já vivemos durante anos dentro do recuo da autocracia da esquerda. Agora passamos para o recuo da direita. O problema é o seguinte: o Brasil antes só tinha uma vertente autocrática, agora ele tem 2 vertentes autocráticas. Ele tem uma vertente de esquerda e ele tem uma vertente de direita. Depois que essas 2 vertentes se degladiarem, evidentemente, talvez aí, só para um futuro remoto, é que a gente pode, de repente, pensar em democracia como processo. Tá claro? Porque, por enquanto, o Brasil não tem democracia como processo. O Brasil tem democracia como modelo. O modelo da esquerda ou o modelo da direita. Tá bem? Bem, nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Fique em seguida com a nossa programação. Um abraço.